Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Nós estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. Nesta feita estamos com o Dr. Breno Valério, que é juiz aqui da Vara de Família, mas está com as atribuições de juiz eleitoral aqui na comarca de Mossoró e vai nos ajudar nessa tão importante temática, tão atual, doutor Breno e caros telespectadores. Até o dia 2 de outubro estamos chegando, estamos se aproximando, muita expectativa, mas tem toda uma legislação e todo um ordenamento e toda uma estrutura que vem a supervisionar o pleito. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Estamos com o Dr. Breno Valério, ele que está com a atribuição importantíssima de juiz eleitoral na nossa comarca. Dr. Breno, seja bem-vindo. Antes de entrar na temática propriamente dita de direito eleitoral, dos pleitos, da organização, propaganda eleitoral, que é uma temática muito importante, doutor Breno, mas vamos conhecer essa ilustre figura que está nos dando o privilégio. Doutor Breno, o senhor é natural da onde? Olá, Nazeu, é um prazer estar aqui, um abraço a todos que nos assistem. Eu sou nascido na cidade de Macau, mas toda a origem familiar é de Areia Branca para Mossoró. Então, eu me sinto mais em casa aqui. Mas nascimento, Macau. No caso, doutor, a sua educação foi aqui em Mossoró mesmo? Foi parte lá em Macau. Aos 14 anos eu vim embora para Mossoró com minha família. Meu pai veio com toda a família, até porque os outros familiares já eram daqui. Já moravam aqui, nós viemos para morar aqui em Mossoró. Então, parte foi lá e a outra parte aqui em Mossoró. Mas no caso, doutor, a formação jurídica sua? A jurídica aqui, na UERN. Eu sou um egresso da UERN, da turma de 97, ou 96.2. Ficamos felizes, doutor, que tem muita gente boa egressa da UERN. Nós trouxemos aqui há pouco tempo o doutor Hamilton Sobrinho, não sei se foi contemporâneo do senhor, também é magistrado trabalhista e que nós temos pessoas em várias áreas, vários setores. Então a UERN é uma força, uma instituição muito forte juridicamente na nossa cidade e região. E no caso, doutor, a magistratura, como foi sua chamada, sua identificação? O senhor chegou a advogar? Não dediquei nenhum tempo para isso. Na verdade, eu me formei no início de 97, eu sou da turma 96.2, como eu falei, e a partir de 97 eu fui para um cargo público lá na Paraíba, no Tribunal de Justiça. Tinha um cargo para assessorar, né? E eu fui então para esse cargo para exercer a assessoria de um desembargador Júlio Aurélio. E fiquei nesse cargo de 97 até 2000. Em 2000 eu passei no concurso para juiz, aqui no estado do Rio Grande do Norte, e aí voltei para minha terra. Havia passado também um concurso lá na Paraíba, mas desta feita para promotor, e paralelamente passei aqui e fiz a opção por aqui, não só por ser magistratura o que eu efetivamente queria, mas também por ser a minha terra, por estar em casa. No caso, doutor Breno, o senhor assumiu diversas comarcas, né? O juiz, quando ele assume várias comarcas, ele vai passando os degraus, as entrâncias, até chegar em Mossoró, a titularidade da terceira vara de família. O senhor está há quanto tempo na terceira vara de família? Aqui, desde quando ela foi criada há 10 anos. A terceira vara foi criada em 2006. Quando ela foi criada, o primeiro juiz titular fui eu. Eu já vim promovido para essa vara que estava sendo criada. E desde então permaneço nela e não pretendo sair. Antes dela, eu tomei posse como juiz em 2000 e passei, não só nesse tempo de 2000 a 2006, mas também em outros anos, por substituição, por designação, passei por diversas comarcas. Praticamente o oeste inteiro,
com poucas exceções, praticamente eu fui juiz em quase todos, seja como substituto, seja como titular, ou seja mesmo designado pelo tribunal, não é? Cumulando paralelamente com a minha titularidade. Então, esses anos todos, quase já 16 anos, já deu tempo de percorrer e de ver muita coisa, né? No caso, doutor Breno, vamos entrar agora na temática da justiça eleitoral, que ela tem toda uma estrutura própria, tem funcionários próprios, abriu-se concurso e preencheu-se algumas vagas, tem uma sede própria aqui na comarca, ali na abolição número 2, próximo à igreja católica, né? Tem uma matriz lá. Exatamente. E é bem em frente, mas os juízes, os magistrados, são magistrados estaduais. Como funciona essa questão da magistratura, doutor? Como é que assume um juiz eleitoral, chega a assumir, ele sendo juiz estadual, como é que ele assume o juiz eleitoral de uma comarca? Muito bem. Os juízes que são designados para essa função eleitoral, como você bem falou, são juízes que pertencem ao quadro do próprio Estado. São juízes de direito, juízes estaduais. E há um certo critério para isso. Geralmente o juiz exerce o que nós chamamos de biênio. A cada 2 anos, um outro juiz ele é nomeado pelo tribunal para aquela função. E esse critério, vamos dizer assim, é sempre aquele mais antigo que ainda não foi. Então, faz-se de acordo com cada comarca, em cada cidade, em cada zona eleitoral, faz-se o próprio TRE, que é quem faz essa escolha, toda essa nomeação, verifica quem é o juiz mais antigo que ainda não foi juiz eleitoral. E se o juiz, ele abre previamente o espaço para edital, para que o juiz concorra, e o juiz concorrendo, ela vai exatamente analisar se ele preenche esses critérios. No caso, doutor Breno, existe a primeira instância, né, que são as comarcas, e tem a segunda instância, que é em Natal. Também são, no caso, embargadores. A composição deles também é por indicação, doutor Breno? Veja bem, funciona assim. Aqui, em primeira instância, são juízes e as juntas nos períodos das eleições. As juntas elas são consideradas também como órgãos, né? Mas, basicamente, juízes. Segunda é TRE, Tribunal Regional Eleitoral, que são formados por 7 membros e é composto por 2 desembargadores, sim, muito bem, 2 juízes do próprio Estado, 1 juiz federal e 2 vagas para advogados. Depois você tem uma terceira instância, vamos dizer assim, né? Que seria o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que é formado por 7 membros também, 3 do STF, 2 do STJ e 2 vagas para advogados. Uma verdadeira aula aqui de direito eleitoral, o doutor Breno nos ajudando. Mas, doutor Breno, existe a legislação própria, tem um código eleitoral, tivemos uma mini reforma, né, recentemente, mas, doutor Breno, as peculiaridades de cada comarca, o juiz eleitoral ele tem uma certa sensibilidade para normatizar como vai ser o pleito na sua comarca? Sim, para as eleições nós temos, além do próprio Código Eleitoral, que rege de uma maneira geral toda a nossa função, você tem a própria Constituição primeiro, o Código, mas para as eleições você tem uma lei que é pontual, é específica, é a Lei 9.504/97, a chamada Lei das Eleições. E a cada ano, o próprio TSE lança as chamadas resoluções. Essas resoluções servem também de parâmetro, trazem normas para o pleito daquele ano respectivo. Então, praticamente, essas legislações nas eleições é o que se tem de base para se decidir, né? Para que o juiz possa decidir. No caso, doutor, existe o corpo, né, que é o Código Eleitoral que a gente fala, e eu acho que o advogado, o promotor e o próprio magistrado tem que ter um esforço para naquele pleito, né, ele se atualizar de uma forma muito significativa, porque sempre vai mudando e não pegar ninguém de surpresa, doutor. Inclusive, a propaganda eleitoral, vamos já entrar nessa demanda específica, mas foi reduzida drasticamente, doutor Breno, de 90 dias, não foi o último pleito, exato, para 45 dias. Exato, praticamente a metade, né?
Como é que o senhor, qual foi a intenção do legislador, doutor? Assim, eu sei que na sua interpretação, foi questão de custos, doutor? Foi questão de gasto, tentar limitar? Qual foi a intenção? Foi, basicamente custos. Já há, por outras vias, certas limitações, como a doação, que não é permitido em relação às pessoas jurídicas. E o que se quis com essa redução, com esse encurtamento, é exatamente baratear a campanha. Você tira um prazo maior, deixa de ter um prazo maior, um prazo menor, evidentemente que as próprias manifestações, elas são mais reduzidas, né? E isso favorece também a que se gaste menos, a que se tenha mais facilidade quanto ao próprio desenvolvimento dessa campanha. No caso, doutor, o senhor tocou a pessoa jurídica, já são vedados, né? A questão. Não é possível mais a doação. Então, somente pode captar pessoas físicas agora. E tem um certo limite também, não é? Tudo tem que ser declarado direitinho. Perfeitamente. Tudo tem que ser declarado e, posteriormente, o próprio partido, com o candidato, coligação, presta contas para a Justiça Eleitoral. E essas contas são realmente analisadas. Esse ano há uma tendência dessa análise ser mais rígida, até pelos próprios eventos que nós assistimos em nível nacional, né? E há uma tendência de um certo cruzamento de várias entidades e certas informações para que essa prestação de contas ela fique mais criteriosa. É isso que se espera, pelo menos, para esse ano. No caso, doutor, dia 15 foi no caso de 15 para 16 começou o período, nós estamos agora no chamado período eleitoral, agora que é lícito a questão da propaganda eleitoral, a partir de 16. Foi. Exato. A propaganda começa a partir do dia 16 e vai ou até o dia 29 de setembro para alguns tipos, como por exemplo, rádio, TV, comícios, vai até o dia 29. E outros tipos é permitido até a véspera, no dia 1º, como por exemplo, carros de som, passeata, carreata. Então, a depender do tipo de cada propaganda, ela tem um certo limite, um certo final, né? E esse período é o período propício para cada candidato lançar as suas propostas e tentar convencer seu eleitor para que possa ter o voto e possa ser eleito. Estamos conversando com o doutor Breno Valério, ele que é juiz eleitoral aqui da comarca de Mossoró. Então, não sai daí. Doutor Breno, próximo bloco iremos tratar especificamente sobre propaganda eleitoral. O que o candidato pode fazer, o que o cidadão, doutor Breno, pode fazer também em relação a isso, para tentar sempre convencer de maneira sadia, de maneira honesta, a questão de expressar o seu voto, expressar sua confiança no candidato. Então, não sai daí, voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmico Direito. Estamos conversando com o doutor Breno Valério, que é juiz eleitoral da comarca de Mossoró. Doutor Breno, já adiantamos alguma coisa da estrutura da justiça eleitoral, mas a temática mais forte, eu acredito que o pessoal de casa, ou tem candidatos assistindo, mas tem também pessoas do povo que quer ver o seu candidato chegar lá. E tem que ser tudo com a ordem, tem que ser tudo de acordo com as resoluções, ordenamentos, de maneira honesta, de maneira idônea. Então, no tocante, doutor Breno, sobre propaganda eleitoral, como é que o candidato, doutor Breno, ele pode expressar agora, de acordo com as resoluções, de acordo com os ordenamentos, como é que ele pode expressar, seja as suas propostas, seja a sua postura de vida, como é que ele chega lá? Muito bem. Nós temos, de uma maneira geral, dentro desse processo eleitoral, a gente chama de processo eleitoral em sentido bem amplo. Desde o início daquele registro, começa com as convenções partidárias que já aconteceram, depois os candidatos dessas convenções que foram escolhidos, dessas convenções, apresentam os seus pedidos desse registro à própria Justiça Eleitoral, que ocorreu até o dia 15. Até o dia 15 foi o último dia para o prazo para esses registros. Esses registros serão julgados
E a partir do dia 16 começou a própria propaganda eleitoral. É nesse período que os candidatos devem realmente dar as suas propostas, falar ao seu público, aos eleitores. A intenção primordial dessa propaganda é exatamente levar a mensagem daquele candidato, as suas propostas, todas as suas ideias, para que ele convença aquele que vota, ao próprio eleitor, e consiga angariar esse seu voto. Então, é o período propício. E ele faz isso de diversas formas, né? Existem várias maneiras, várias modalidades que ele pode lançar mão para chegar ao seu público. Então, ele pode fazer propaganda na mídia, tanto televisiva, rádio, TV, mídia escrita, ele pode fazer propaganda, observadas as regras, né? Ele pode fazer na rua, através de panfletos, carreatas, passeatas, carros com jingles, com mensagem, carro de som. Ele pode fazer por comício, né? Pode fazer na internet. Então, são as várias modalidades ou formas que o candidato pode lançar mão durante todo esse período, que começou dia 16 de agosto e vai até o dia 29 ou ao dia 1º, dependendo dessas modalidades. E é nesse período que ele deve exatamente, de acordo com as regras, né, observada sempre as regras, ele pode levar essa mensagem para os eleitores de maneira a conseguir os votos necessários para ser eleito. Doutor Breno, algumas modalidades continuam vetadas. Vamos falar algumas aqui. O showmício permanece vetado. Trazer um cantor de fora, colocar num palco para divulgar acho que é totalmente, doutor Breno, é totalmente contraditório, não é verdade? Você chamar alguém de fora, se quem tem que ser convencido é a pessoa aqui de dentro, não é verdade? É verdade, não pode showmício. O showmício era muito utilizado antes, né? E isso não pode, né? Todo comício, o comício pode. O comício se caracteriza por aquela manifestação popular em que o próprio candidato está presente e pela fala. Quando o candidato fala, há essa conotação de comício. Comício pode. Showmício já seria, dentro desse comício, trazer qualquer atração musical, artística, seja o que for. E a intenção de que se fazia isso era exatamente juntar gente, dar quórum, né? E a intenção maior não é essa, é levar propostas, levar ideias, daí porque showmício não é permitido, já deixou de ser há um bom tempo e permanece vedado. No caso, doutor, aquelas pessoas que ficam nas esquinas, em lugares visíveis com as bandeiras e bonés, identificando seu candidato, ainda é possível? Bonés não. Bonés, camisetas, não é possível. Não é possível. Inclusive, confeccionar, distribuir, de certa maneira, bonés, camisetas, brindes, chaveiros, ou distribuir qualquer brindes desse tipo com o objetivo de favorecer qualquer pessoa, é crime eleitoral, né? Não só é crime, mas como pode levar à cassação. Agora, bandeiras e santinhos, panfletos, é permitido em rua. O único ponto que precisa ficar claro é que essa forma não pode prejudicar ao trânsito. Então, desde que não cause prejuízo ao trânsito, é possível bandeiras, santinhos e outros meios de propaganda em rua, nessas carreatas, caminhadas e etc. e tal. Doutor Breno, o tempo foi reduzido, como a gente falou, eram 90 dias, tornou 45 dias. E um dos recursos que estão sendo mais utilizados, doutor Breno, é a internet, as mídias. Até que ponto, qual o limite que o candidato pode utilizar as mídias sociais? A gente assiste, ao longo desse tempo, uma certa restrição a essas propagandas tradicionais em rua e, por outro lado, uma certa ampliação desse tipo na internet, né? Hoje é possível na internet fazer essa propaganda política. A única coisa que você... Agora, existem alguns pontos que precisam ser observados. Não pode fazer propaganda na internet por forma
mas anônima, não pode. Tem que ser identificado quem está fazendo. Não pode ser paga, né? Não podem sites de pessoas jurídicas, não pode haver pessoas que se juntam para denegrir a imagem de alguém, é crime. Não pode também usar a internet para fazer agressões que causem injúria, calúnia, difamação. Desde que seja feita em site do próprio candidato, partido político, blogs, por WhatsApp, por e-mail, Facebook, as redes sociais, é possível fazer? É possível. Desde que seja feito dessa forma e não haja desbordamentos, qualquer excessos, que passam para falar fatos que não sejam verdades, para agredir a figura de algum candidato ou de outra pessoa, é perfeitamente possível. Então, há que se ter uma certa razoabilidade nisso. A internet ela é permitida, é uma ferramenta importantíssima, apenas tem que se agir dentro do que as regras prevê, a que a nossa legislação prevê. Doutor Breno, eu acredito, doutor Breno, que aconteça excessos. A senhora falou que tem que observar a lei. Eu acho que os advogados dos partidos, doutor Breno, vão ter um trabalho grande, porque tem que filtrar muita coisa e dar essa orientação para os candidatos. Mas em caso de abuso, o senhor falou aí, denegrir a imagem de alguém. Como é que funciona, doutor Breno, essa tipo de fiscalização? É o candidato que foi denegrido, aciona a justiça? Como é que funciona, doutor? Geralmente é o próprio candidato, por meio da sua dos seus assessores jurídicos, que ingressam com a representação. E isso é devidamente analisado, facultado contraditório, para que a outra parte tome conhecimento do que se trata, tenha todo o seu direito de defesa, que é constitucionalmente assegurado, e ao final, colhidas as provas, observadas as provas, o juiz decidirá se houve excesso, se não houve, se há punição a ser aplicada, se não há, se há multa, se há alguma sanção criminal. Cada caso é um caso. No caso, doutor Breno, existe a questão indenizatória também, não é verdade? Ele, além da justiça eleitoral, ele pode ingressar civilmente, pedir algum tipo de reparação? Claro, desde que haja algum fato ou seja dito alguma coisa que denigra a imagem de alguém e quem se sente lesado quanto a isso, há uma circunstância não apenas do ponto de vista eleitoral, mas também no campo da responsabilidade civil. Quem se sentir lesado pode entrar com ação para ser reparado civilmente desse dano. Muito bem, doutor Breno. Ainda sobre propaganda eleitoral, se limitando ao candidato, os tipos de slogan, o slogan que ele usa da campanha, doutor Breno, tem que ser registrado na Justiça Eleitoral? Não, ou é informalmente? Informalmente, é uma previsão para esse registro, né? Cada um faz de acordo com o seu marketing, vamos dizer assim, né? E nunca há muita confusão. O que não pode acontecer é um slogan de um candidato confundir-se com um slogan mais oficial, vamos dizer assim, um slogan que é usado enquanto gestor e você confundir esse slogan com o slogan de um certo candidato, aí não pode. Mas o slogan, cada um de acordo com o seu marketing que escolhe. Pelo que a gente percebe, doutor Breno, parece que não pode vincular a órgãos públicos. É verdade, o que não pode haver é essa vinculação. A órgãos públicos, talvez empresas, né, que prestem serviço público, o candidato se vincular pelo seu cargo, pela sua função, não é verdade? Não pode haver confusão, né, entre o que é público e o que é privado. Desde que seja feita essa desvinculação, é evidentemente permitido esse marketing. Estamos conversando com o doutor Breno Valério, juiz eleitoral da comarca de Mossoró, a respeito sobre propaganda eleitoral. Falamos aqui nesse bloco o que é lícito ao candidato. Doutor Breno, é um tema muito amplo. Eu acho que a temática não vai se esgotar aqui, mas no próximo bloco vamos aqui, com a ajuda do doutor Breno, falar um pouquinho o que o eleitor, além do seu voto, da sua confiança, quais os limites que o eleitorado pode ter para divulgar as ideias do seu candidato. Então não saia daí, voltamos já.
Estamos de volta com o programa Dinâmica Direito. Estamos conversando com o Dr. Breno Valério, que é juiz eleitoral na comarca de Mossoró. Além da questão estrutural da justiça eleitoral, nós conversamos, damos um pontapé sobre a nossa conversa referente à propaganda eleitoral, os candidatos, mas o Dr. Breno agora, o eleitor, além de expressar o seu voto, mas ele quer contagiar, ele quer passar isso para outras pessoas, ele quer que o candidato chegue lá, doutor Breno. Existem alguns limites, a gente falou de mídias sociais, doutor Breno. Já vou a queima-roupa uma pergunta. No caso, o eleitor, ele pode gravar um vídeo em apoio ao seu candidato, já dizendo o número daquele candidato, doutor Breno? Tem essa liberdade, o eleitor? Tem, claro. O eleitor ele não deve participar apenas passivamente, ele tem a possibilidade de participar ativamente, né, como militante, enfim. E essa propaganda nas redes sociais, ela é permitida que seja confeccionada não só pelo próprio candidato, como também pelo eleitor, desde que seja identificado. Não pode fazer-se de forma mais anônima, mas desde que seja o eleitor, saiba quem é que está fazendo, ele se apresente como autor daquela propaganda, é claro que é possível fazer. Então ele tem essa possibilidade de participação mais ativa, de certos engajamentos, não só ficar como passivo, né? No caso, doutor Breno, das carreatas, tem que anunciar às autoridades aquele movimento que vai ter naquela rua, tem que falar a trajetória da carreata, ou não funciona? Como é que funciona? Tem. Toda movimentação, carreata, passeata, comício, deve ser comunicada com no mínimo 24 horas de antecedência para as autoridades policiais. As autoridades responsáveis pelo trânsito, segurança. Não é necessariamente uma autorização da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral não há necessidade de se autorizar. Mas há essa necessidade dessa comunicação prévia para que aquelas pessoas que tomam conta de trânsito, de segurança, possam se organizar para acompanhar essas manifestações. Aqui, particularmente aqui em Mossoró, nós criamos uma certa comissão, né, de segurança, que é composta pelos comandantes de cada batalhão, pelotão, e Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal. E essa comissão, a ela cabe receber essas comunicações prévias. Eles se reúnem semanalmente, deliberam e, evidentemente, tomam providências para que essas manifestações possam realmente acontecer dentro de uma regularidade. E cabe a eles também deliberar sobre situações de risco. Às vezes você tem duas manifestações para o mesmo dia, com uma certa coincidência, né? Então cabe a eles também verificar antecipadamente isso, de acordo com essas comunicações, e chamar esses partidos para resolverem de uma forma mais harmônica e solucionar aquele impasse. No caso, doutor Breno, só reforçando aqui, a questão de camisetas, mais uma vez reforçando, está vetado, né? Bom, que não haja, porque a confecção, distribuição dessas camisetas padronizadas, com esse vestuário padronizado, pode caracterizar crime eleitoral e tem consequências graves, né? Pode inclusive levar a uma certa cassação. É preciso ter muito cuidado quanto a isso. Distribuição de chaveiros, bonés, camisetas, brindes, é preciso ter muito cuidado porque não pode, é terminantemente proibido e tem consequências severas. Doutor Breno, um assunto muito delicado agora, que é a questão da corrupção eleitoral. Utilizar de recursos, seja bens móveis, troca de voto, doutor Breno, ainda acontece, infelizmente, uma questão cultural nossa, que devemos combater, doutor Breno, mas essa questão da fiscalização, doutor Breno, pode ser uma denúncia anônima, como é que funciona? Veja bem, na verdade, toda forma, né, de uma maneira geral, não só corrupção nas eleições, mas também qualquer situação é uma grande mácula, né? É um grande vício, é uma grande tristeza que a esta altura da nossa democracia ainda existam candidatos que ofertem e ainda existam certos eleitores que recebem, né? Porque isso não ajuda em absolutamente nada, apenas prejudica, vicia e não traz soluções viáveis para o país. Mas
existem várias possibilidades, várias linhas de denúncias, né? Diretamente na própria Justiça Eleitoral, pode-se denunciar, pelo Ministério Público Eleitoral também, né? E os próprios partidos, coligações, uns e outros, podem denunciarem-se mutuamente. Havendo denúncia, vai ser aberto um processo, vai ser investigado, né? E ao final, se for constatado corrupção, é um fato gravíssimo, né? Que leva a uma série de consequências, multas, penas criminais e o que é mais grave, cassação, né? Pode gerar cassação. Doutor Breno, a situação que o telespectador deve ter essa consciência, doutor Breno, que o voto não se vende. A sua confiança naquele candidato, ele vai passar 4 anos, né, doutor Breno, lhe representando. Então já começa mal, né, doutor Breno? É verdade, o voto é talvez a maior arma que nós possamos ter dentro de uma democracia, dentro do nosso sistema, né? O nosso sistema é um sistema representativo, nós elegemos representantes, né? Então o voto ele tem essa função e esse valor supremo. É o único meio que se tem de efetivamente mudar. E de certa maneira, algo absolutamente igualitário. Não importa quanto você tenha na sua conta bancária, não importa a sua cor, a sua profissão, a sua religião, o voto é sempre o mesmo para você e o voto para mim. Tem o mesmo valor, né? Então, é um instrumento importantíssimo. Se todos tivessem consciência disso, nosso país seria diferente. Doutor Breno, agora, na hora do pleito, ou no dia do pleito, quais os limites do eleitor? Já vi, doutor Breno, alguns tipos de abuso dos fiscais ali. Eu me lembro, na última campanha, eu vi um casal chegando de vermelho. E o fiscal, chamando a atenção de outros, aglomeraram-se, chamou até a força policial que estava naquela escola por causa daquele casal que chegou com a cor, não tinha slogan de candidato. Mas, doutor Breno, no dia do pleito, quais os limites do eleitor? Até onde ele pode ir? Muito bem. Sua pergunta é importantíssima para esclarecer, né? No dia do pleito, no dia da eleição, que esse ano será no dia 2 de outubro, é oportuno que cada eleitor tenha consciência do que pode fazer. E o que ele pode fazer é o que nós chamamos de manifestação individual, ele e não um grupo, e silenciosa. Então ele pode levar uma bandeira, dístico, broche, boné, para ir votar de acordo com a sua preferência, desse seu candidato. O que ele não pode é, ele com outros nessa mesma situação, passarem a fazer algum tipo de manifestação que quebre esse parâmetro de ser individual e silenciosa. A partir do momento que se juntam com vestuários padronizados, que começam a ter algum tipo de manifestação, já há problema. Isso não pode acontecer, é um crime eleitoral e ele vai sofrer consequências por isso. Mas aquela pessoa que vai votar no dia da eleição e tem a sua preferência pessoal, ele pode expressar isso, desde que seja de forma individual e silenciosa. Doutor Breno, uma coisa que eu acho que é muito interessante, significativa, a questão do transporte, usar o seu veículo. Você pode adesivá-lo, mas no dia do pleito, doutor Breno, para transportar, eu tenho uma família numerosa, eu tenho minhas cunhadas, tenho minha sogra, então juntar um grupo e votar, pode dar problema, doutor Breno? Pode, você tem que ter um certo cuidado quanto a isso. A lei, ela é feita de forma genérica, né? Nós dizemos que ela é genérica e é abstrata. Ela é feita para um sem número de casos, né? Não é isso? De situações. Então a lei, nesse ponto, ela proíbe transporte de qualquer eleitor. Esse transporte,
deve ser feito pela própria Justiça Eleitoral. Os próprios partidos políticos dizem seus carros, cadastram, etc. É feito tudo isso. Há uma certa movimentação, organização para que esses transportes sejam feitos. Zoneia-se bairro, cidade, zona rural, e esses carros têm essa função. Esses carros cadastrados pela Justiça Eleitoral, previamente cadastrados, e tem inclusive esse dístico a serviço da Justiça Eleitoral. Esses carros são os carros aptos a fazerem esse transporte. Agora, é claro que cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Há que se ter sensibilidade e, acima de tudo, razoabilidade na análise de caso a caso. Evidentemente, se você comprovar que está indo com a sua família, né, está indo porque o outro familiar seu não tem condições, não tem carro, não tem transporte, ele pega alguma carona com você, não há problema nenhum. O que não dá é você colocar o seu carro para ser transporte no dia das eleições sem estar previamente cadastrado. Aí não pode, porque vai caracterizar um crime que é grave, que tem pena de prisão, que tem pena de multa e vai causar transtornos, sem sombra de dúvida, para você. Estamos conversando, Dr. Breno Valério, a respeito sobre propaganda eleitoral, a respeito sobre o pleito, dicas valiosíssimas, mas não saia daí. Continue conosco no programa Dinâmica do Direito. Voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmica do Direito. Estamos conversando aqui com o Dr. Breno Valério, ele que é juiz eleitoral da comarca de Mossoró. Dr. Breno, um assunto que se estende, como a gente falou, eu acredito que o senhor pode vir até outras vezes aqui, que vai continuar atual. Até o dia 2 de outubro vai ser uma temática que ainda chama muita atenção, doutor Breno, que ainda tem muitas peculiaridades para ser discutida. Doutor Breno, até bem pouco tempo, nós víamos casas com muros pintados, até com os dígitos do seu candidato. Hoje, doutor Breno, é possível esse tipo de conduta? Não, não é mais possível. É possível ter propaganda em bens particulares. É possível. A sua casa, o seu muro, né? É possível, mas existem regras para que ela seja feita. Essas propagandas em bens particulares só é possível fazer em papel ou então por adesivo de até meio metro quadrado. Então, não pode ter faixas, não pode ter inscrições à tinta, não pode ter pichações, só papel ou então por adesivo em até meio metro quadrado de dimensão. Note que houve uma certa redução em relação a campanhas passadas, né? Na campanha anterior até 4 metros quadrados e reduziu para meio. Então, é preciso ter muito cuidado para que o próprio dono de uma casa, dono de um terreno, que faça propaganda daquele seu candidato, não faça de uma forma que seja equivocada. Ele pode fazer, observar dessas regras eleitorais. E não pode ser paga também. Se você quiser fazer propaganda, colocar um certo cartaz em sua casa, de acordo com esse tamanho, você pode. Mas isso não pode ser pago. Você não pode receber para ceder esse espaço. Não, isso não é possível, né? Então, em bens particulares tem essas certas restrições. Em bens públicos já é diferente. Não pode haver propaganda. Praças, jardins, prédios públicos, não pode haver propaganda de espécie nenhuma, né? E nem em bens de uso coletivo, né? Por exemplo, templos religiosos, não é público, mas é de uso coletivo. Muita gente tem certo acesso. Templos religiosos, não pode haver propaganda. Cinemas, shoppings, lojas, tudo aquilo que é de uso coletivo, que tem acesso da própria população, não pode ter propaganda eleitoral. Em bens particulares, voltando também aos bens particulares, é muito comum e tem muita dúvida quanto a carros, né? Nós vimos em campanhas passadas carros sendo muito adesivados, né, com várias propagandas. Essas propagandas em carro para essas eleições, elas têm regras também. O carro pode ter propaganda com
com certos adesivos. Esses adesivos devem ter dimensões de 50 por 40 centímetros, ou, se for no vidro traseiro, microperfurado, pode ser na extensão do vidro traseiro. Então, em carro, essa propaganda só é permitida de duas formas. Ou por adesivo microperfurado nesse para-brisa traseiro, ou por adesivos em outros locais de 50 por 40 centímetros. E não pode haver, nem em casas, em muros, nem em carros, o que nós chamamos de justaposição. O que é isso? Vários adesivos colados ou juntos uns outros. Não pode haver, porque isso causa um certo efeito visual mais grandioso, né? E isso não é permitido. Então, você coloque equilibradamente. Bota um adesivo, bota um cartaz. Não vai encher, porque vai dar problema também. Ainda que as dimensões sejam respeitadas, mas se houver a justaposição, vai caracterizar propaganda irregular. Doutor Breno, aconteceu em alguns pleitos de algumas coligações formarem verdadeiros pelotões, um fiscalizando o outro. Isso é lícito, doutor Breno? Veja bem, a condição de fiscal do eleitor é lícita, né? Ele é um fiscal de tudo que acontece ao redor dele, tanto que ele pode denunciar a Justiça Eleitoral. Agora, formar pelotões, formar equipes para se arvorar dessa função, passando por cima de certos pressupostos, de certas condutas razoáveis, não é possível. Isso pode gerar problemas graves, problemas de confrontos, de enfrentamentos, de agressões, e que, evidentemente, não é isso que se quer dentro de um pleito. A fiscalização do tipo que eu disse, de cada eleitor, com cuidado com a coisa pública, com cuidado com as regras eleitorais, ela é possível. Agora, formar comissões, pelotões e se arvorar como fiscais da lei, isso não é possível. Isso é um trabalho que cabe à Justiça Eleitoral. No caso, doutor Breno, da voz de prisão, o cidadão, no caso dele, de forma alguma, né, doutor Breno? Tem as autoridades para isso, né? Como o senhor mesmo falou, tem as juntas. É verdade. Nós não podemos confundir uma coisa com a outra, né? Dar voz de prisão em um crime de flagrante, nós sabemos que pela Constituição qualquer pessoa pode, não é verdade? Mas não é isso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de verdadeiros grupos que são formados, né, e que têm a função de sair por aí se arvorando como certas autoridades que não são. Então isso não é possível. Isso não é possível. Se houver qualquer problema, qualquer denúncia, comunica-se para a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral tem a sua equipe de fiscalização e ela vai lá verificar o que está acontecendo. Doutor Breno, sempre tentando propagar a paz, né? A harmonia. Eu acho que a festa da democracia, doutor Breno, deve ser um momento das pessoas se expressarem, tentarem cativar os demais num projeto de um certo candidato que acredita naquela pessoa, e não é motivo, doutor Breno, de ter conflito, como o senhor falou, não é verdade? Chegar ao ponto de um confronto direto. Eu acho que isso, terminantemente, é o nosso objetivo, doutor Breno, também no nosso programa, é a questão pedagógica de preparar o eleitor para esse momento tão feliz, uma expectativa tão ansiosa que muitos estão ansiando, mas que seja na paz, propiciando a harmonia e possam chegar aos seus objetivos. Com certeza. O que todos nós queremos é que todo pleito eleitoral, desde agora que a propaganda começou, né, começou a campanha, já está nas ruas, nós queremos que tudo transcorra na mais absoluta tranquilidade. E desde que as pessoas tomem consciência do que é verdadeiramente cidadania, elas vão ter esse perfil de paz, de certo congraçamento, de se aproveitar esse momento para se analisar propostas, se ver ideias, não é? Dentro da mais absoluta tranquilidade, do espírito pacífico, não é? Partir para certas agressões, para certos enfrentamentos, transformar essas eleições ou esse período que nós estamos vivendo em um certo período conflituoso, isso é o que não é permitido, isso que não é bom.
Isso é o que não favorece qualquer país democrático. Estamos conversando com o doutor Breno Valério, ele que é responsável pela Justiça Eleitoral aqui na comarca de Mossoró. Doutor Breno, estamos felizes por o senhor ter aceitado o convite, o senhor ter vindo aqui no programa Dinâmica do Direito, dar tão bons esclarecimentos a respeito sobre a Justiça Eleitoral, um tema muito atual. Nós temos pretensão de trazer o doutor Ítalo Martins também. Claro, muito bom. Para dar aquele reforço, agora no mês de setembro, quanto é mais perto do pleito, dar aquele reforço na temática tão importante. Então, fica aberto às suas considerações, interagir com o público de casa. Claro, quero agradecer o convite. Eu acho que foi extremamente valioso, é extremamente valioso, sempre quando a gente tem a oportunidade de falar, de realmente trazer esses pontos para toda a população, para os candidatos, porque favorecem esse clima pacífico, né? Nós vamos agir de acordo com o que as regras prevêem. Então, quero deixar todos meus agradecimentos, né? Por toda a oportunidade que me foi concedida, dizendo que as portas da própria Justiça Eleitoral estão abertas, não só para denúncias, mas para orientações, né? É certo que não é dado ao juiz fazer consultoria jurídica, partidária principalmente, ele não pode fazer isso, mas essa função de tratar da lei, falar genericamente é perfeitamente possível e é extremamente louvável, porque forma não só cada candidato, como também cada eleitor, e isso favorece a nossa democracia. Muito obrigado pela oportunidade. Acredito, doutor Breno, que o público de casa, o telespectador foi enriquecido, mas muita coisa ainda ficou em aberta, que vamos apertar doutor Ítalo também na próxima oportunidade. Esse aqui é doutor Breno Valério, magistrado estadual. Ele assume a terceira vara de família aqui em Mossoró. Família, cumulativamente com a jurisdição eleitoral. Que está acumulando esse biênio, doutor Breno, esses 2 anos. Assumiu junho agora, 2016. Vai até junho de 2018. Que até 2018 vai estar supervisionando. Acredito, doutor Ítalo, que após a eleição o senhor continua trabalhando, o senhor continua engajado, tem os recursos também. Normalmente, existem às vezes a possibilidade de ações e existe o próprio trabalho normal dessas cartórias eleitorais. Os cartórios eleitorais não só trabalham nas eleições, né? Há um equívoco quanto a isso. Existem inúmeras situações, inúmeros trabalhos que são feitos fora desse período eleitoral. O período das eleições é mais um período de trabalho, mais intenso, mais corrido, mas existem, evidentemente, inúmeras atividades que são desempenhadas pela Justiça Eleitoral. Doutor Breno, em nome de toda a equipe da TV AD, em nome do público de casa, muito obrigado. E então, permaneça com a programação da TV AD. Esse foi o programa Dinâmica Direito, com o doutor Breno Valério, e o próximo sábado, tudo indica, doutor Breno, que vamos trazer aqui o doutor Ítalo Martins para dar esse reforço na questão do direito eleitoral, para ter, como o doutor Breno falou, harmonia, propiciar a paz, a segurança jurídica de tão importante momento do nosso país, das nossas cidades, que é o pleito eleitoral do dia 2 de outubro. Então, permaneça, como nós falamos, com a programação da TV AD Mossoró, permaneça com a nossa programação de jovens. Então, até o próximo sábado, também com o Dinâmico Direito, se Deus quiser.